Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do nosso podcast Sucesso Consciente. Esse é o podcast do Clube da Transformação. Eu, Josi Cris, estou muito feliz hoje com essa conexão muito especial. E nós temos temas que eu amo falar aqui, mas hoje eu vou ter o prazer, a alegria e a honra de ouvir e de aprender sobre esses temas que eu amo muito, com essa maravilhosa... Acho que uma palavra define, maga, de tudo que eu li da tua bio. Acho que eu te apresentaria assim, se fosse para rapidinho, o que ela... Maga. Gente, a gente tá com uma maga aqui. E ela vai trazer muitas informações maravilhosas pra gente. Antes disso, quero dar boas-vindas pro Tocho, meu amor, meu sócio. Seja bem-vindo, Tocho, aqui na nossa conexão. Gratidão, meu amor. Tô muito feliz aqui também com essa conexão, da gente ter conseguido esse espacinho aqui na nossa agenda, na agenda da Purnina, mas vocês vão entender que o momento é especial, né? A gente está no início aí do novo ano astrológico, então a Purnina acho que tem informações aí preciosas para nós e para vocês aí de como aproveitar esse ano aí, que eu acho que é ano de Saturno. Ela vai falar melhor pra gente aqui sobre isso. Se você ainda não segue o @Clube da Transformação no Instagram, nos siga lá, e o @APTZen também, dos nossos apartamentos Zen, que são nossos patrocinadores aqui nesse momento aqui desse podcast, né? Se você tem interesse também em patrocinar esse podcast no futuro, pode mandar uma mensagem pra gente, que se você trabalhar com negócios conscientes, com produtos ou serviços conscientes também, né? Mas vamos apresentar a Purnina pro pessoal, meu amor? Vamos, gente, eu tô aqui com a bio maravilhosa dela. Isso aqui é só um resuminho de tudo que essa mulher é. Gente, a Purnina, ela é musicoterapeuta, alquimista, astróloga, consteladora e maga, né? Como eu falei, maga define. Purnina Lovato. Depois nós vamos deixar o Insta dela, os contatos, né? Tenho certeza que vocês vão querer contatar. Olha só, gente, ela é graduada em Educação Artística, habilitada em música e pós-graduada em musicoterapeuta, né? Como musicoterapeuta. Maravilhosa. Criadora do workshop Silenciando a Mente, Abrindo a Voz. Criadora da Constelação Sonora. Diretora proprietária do Maria Bosque no Núcleo de Terapia e Música, que esse ano completa 16 anos. Olha só que legal, tá com um filho adolescente aí, né? Isso, ano passado a gente debutou. Que legal. Há 24 anos, gente, ela ajuda pessoas em processos pessoais de crescimento e desenvolvimento. Naqueles momentos desafiadores, que nós sabemos bem, né, amor? Uhum. Que não se sabe o que vai fazer, que a gente acha que não vai dar conta nos momentos de grande estresse, de decisões importantes ou de grandes demandas e todas as consequências que acompanham essas fases difíceis da vida. Em casos específicos de dores crônicas, crises de ansiedade, pânico e depressão. Meu Deus. Esse é o público-alvo. Purnina Lovato, seja muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, né, disso, agora fazendo parte do Clube da Transformação, né? Gostei bastante. Sucesso Consciente Podcast. Que bom, muito seja bem-vinda. Se você gostou, Purnina, já vamos começar com essa primeira pergunta, que a gente sempre faz aqui para todos os convidados. O que significa sucesso consciente para você? Olha, eu acho que sucesso consciente é você ser bem-sucedido no seu projeto inicial, no seu projeto de vida, né? Aquilo que você almejou que você seria, sem derrubar ninguém. Uau! Né? Vocês já viram, né? Qual que é o poder que tem, né, da Purnina aqui. Ela já entenderam que o negócio é mais embaixo, né? A flecha no alvo. Purnina, mas vamos lá. Acho que o pessoal deve estar curioso aí, nós também, para a gente ter aí um resumo. Primeiro explica para nós, rapidinho, se você puder. Muitas pessoas às vezes acham que a astrologia tem a ver com o negócio de horóscopo só de jornal, né? Aquele antigo. O que é a astrologia e como que ela pode beneficiar a nossa vida? Vamos lá. Bom, a gente daqui a pouco anuncia o próximo podcast, tá?
Porque para falar de astrologia, eu não vou enganar ninguém. A gente começa a falar de astrologia e não para, né? E a astrologia, a gente precisa entender, acho que o principal para entender é assim, a gente fala que a astrologia, por exemplo, seu mapa natal é a fotografia do céu no horário do seu nascimento. E isso é uma meia-verdade, porque a gente não lida mais com o céu real, né? O céu está lá e os astros estão lá e os eventos astronômicos estão lá e os astrônomos cuidam dessa matéria. A astrologia é algo que se observa, que os antigos observavam esses movimentos do céu e faziam um contraponto, observavam o que estava acontecendo na Terra, para falar rapidamente, assim, né, de como é. E aí iam associando esses eventos a coisas, né? Então, o cinturão zodiacal, por exemplo, ele é baseado nas constelações em algum momento. Hoje, quando eu olho, né, quando eu digo, o Sol entrou em Sagitário, por exemplo, eu me refiro a esse cinturão zodiacal, cada signo tem 30 graus, então, né, vai fazer uma roda ali imaginária no céu, né? Não que necessariamente o Sol esteja lá na constelação de Sagitário, ou mudou agora para a constelação de Capricórnio, senão a gente não conseguiria cada signo 30 graus. Esse negócio ia ser diferente, né? Vai levar um pouco mais de tempo para a gente entender isso, mas então a astrologia reúne uma série de arquétipos, né? Então eu vou fotografar. Eu tenho aqui o mapa, por exemplo, do Ano Novo Astrológico, né? Né, para as pessoas terem uma ideia, então, essa roda aqui de fora, que está marcando os signos, então o cinturão zodiacal, que cada signo tem 30 graus e isso não muda, e tem essa rodinha de dentro aqui, que mostra o movimento dos planetas. Então, quando um planeta entra num signo, quando um planeta sai, e como que eles se relacionam entre si. E apesar de hoje em dia a gente falar muito do signo, né? Porque quando a gente olha um horóscopo, o signo tal, o que vai acontecer no signo tal? E aí o astrólogo vai falar um pouco do movimento dos planetas e dessas conversas que vão acontecer e que vão refletir algo naquele signo. Por que às vezes funciona e por que às vezes não funciona? Porque a gente não é só o nosso signo. Quando eu digo que eu sou virginiana, sagitariana, aquariana, enfim, né, o que seja, isso quer dizer que o Sol estava no signo de Virgem, Aquário ou né, Sagitário quando você nasceu. Só que para eu conseguir falar alguma coisa sobre uma pessoa e ser minimamente assertiva, eu preciso falar do Sol, da Lua e do ascendente, para começar. E depois eu vou olhar onde estão os planetas que regem esses signos, se a posição que eles estão é favorável ou desfavorável, se a conversa que eles fazem entre si facilita ou dificulta. Então tem tudo isso, né? Se eu for usar o meu mapa como exemplo, por exemplo, eu sou uma sagitariana, então meu Sol está em Sagitário, meu ascendente é em Virgem e a minha Lua é em Leão. Então, Sagitário é um signo de fogo, Leão é um signo de fogo, Virgem é um signo de terra. Teoricamente, era para eu ser mais fogueteira do que terrena. Mas quando a gente vai olhar o meu mapa mais cuidadosamente, quase tudo vai para Saturno. Então eu sou uma sagitariana saturnina pra caramba. E Saturno, que aliás vou pegar o gancho já para falar. É isso que eu ia falar. Acho que tem esse ano aí. Esse ano você tá demais, então. Então, né? É bom que se diga que o Saturno ele não é um cara muito simpático.
Uhum. Então, ser saturnina não é exatamente ser muito legal, Uhum. né? Ser saturnina, ter um mapa que se inclina muito para Saturno, me obriga a ser alguém que presta atenção, que é obrigada a prestar atenção nos movimentos da Terra. Então, eu tenho que... A vida me chama a responsabilidade, né? Quando eu não sou responsável, o Saturno vai lá e me dá uma puxada no pé, né? Então, eu tenho que estar atenta a algumas coisas que talvez não sejam propriamente da minha natureza, que eu gostaria de fazer diferente, né? Assim, eu adoro não ter horário para levantar, não ter horário para comer e fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. Mas, definitivamente, isso não me ajuda a fazer as coisas que eu quero fazer e realizar o que eu quero realizar, entende? Assim, o jeito que eu funciono não necessariamente é o melhor jeito para mim. Se eu tenho essa liberdade toda, muitas vezes eu vou fazer rigorosamente nada com isso. E aí, quando eu vejo, o tempo passou, eu não fiz, eu não me organizei, então não funciona. Eu preciso me colocar numa dinâmica que acolha esse movimento, essa inclinação toda lá para Saturno, que é o cara que diz assim, tá, você falou que ia fazer, já fez? E aí quando você diz, não, um instantinho, só que agora, ele olha de novo e diz, e agora já fez? Ele não está nem aí para sua resposta. Ele só fica lá dizendo, querendo saber, chamando a responsabilidade e dando estrutura, porque a gente precisa ser justa, ele dá estrutura. Saturno rege os 2 signos, o signo de Capricórnio e o signo de Aquário. Então, quando ele rege o signo de Capricórnio... Eu amo astrologia, né? Tô aqui fascinada já. Capricórnio é um signo que é o trabalhador, adora um trabalho. Vive para trabalhar. Trabalhar é o parque de diversão, apesar de que ele não gosta muito de diversão, ele gosta de trabalhar. Meio do céu do Toxo é em Capricórnio. Então. O Toxo é duplamente saturnino, né? Porque tem o Sol em Aquário, né? Então... Que bom que eu te encontrei, né? No meu caminho, pra me apoiar. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, o que acontece? Quando o Saturno está em Capricórnio, ele está confortável porque ele está em casa. Só que em Capricórnio ele é severo, porque ele fica ali bem mal-humorado, cobrador. O general. Né? Quando o Saturno está em Aquário, que é um signo de ar, daí ele sai, né, da Terra e vai para o ar, e Aquário é mais bem-humorado, eu não disse menos teimoso, eu disse mais bem-humorado. Com esse ar todo, ele consegue um pouco mais leveza. E o Aquário, ele é inovador, ele gosta de novidade, de tecnologia, de fazer diferente. Então, ele vai achar um jeito diferente de fazer a cobrança que normalmente ele faz lá. Ele vai falar isso com um pouco mais de leveza e bom humor, e, enfim, estratégia, talvez levando um pouco o meio aonde ele está, né, levando os outros no sentido de o meio social aonde ele está inserido em consideração, porque Aquário é esse signo bem social, né? Ele sozinho ele não faz muito, ele é inventivo, ele tem identidade, mas ele quer contribuir com o meio aonde ele está. E tem essa habilidade de chamar as pessoas. O Clube da Transformação é um exemplo disso. É meu ascendente. Né? Assim, o Clube da Transformação é um exemplo disso. O tempo inteiro, o Toxo está conhecendo as pessoas e ele não conhece você e fala só, que legal, achei você super legal. A gente conversa e daqui a pouco ele diz assim, nossa, eu conheço uma pessoa que a gente estava falando sobre isso outro dia, eu preciso apresentar você para ela. E vai fazendo conexão, e chega aqui.
Né? Então, por isso, você precisa explicar para a Josi isso. Não é que eu não trabalho, é que o meu trabalho é diferente, é só isso. Meu Mas trabalho é ligar os pontos e as pessoas. Essa é uma Não é outra porque ela fala, história. você não trabalha, você só coloca todo mundo para trabalhar. Eu falei, mas isso é um trabalho. Pronto. Isso é uma grande habilidade, é verdade. Esse Ele é meu dá trabalho. trabalho, eu falo. Né? O que é ótimo, porque tem gente que não sabe fazer isso. E aí muita coisa não acontece, porque se a gente tem que fazer tudo sozinho, às vezes não consegue abraçar tudo. E né? que bom que você está aqui, que você aceitou o nosso convite aqui, né? Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que é esse ano novo astrológico aí. Bom, existe os antigos, né? Eles usavam uma ordem dos planetas que eu vou chamar de ordem caldárica. E eu não vou me demorar nisso para a gente poder ganhar tempo, tá? O fato é, cada ano um planeta é a vez, digamos assim, desse planeta dentro dessa ordem. Né? O ano passado foi ano da Lua, esse ano vai ser ano de Saturno, e por aí vai. Né? E Saturno é um sujeito que a cada 28 anos ele vai passar, ele demora 28 anos para voltar ao ponto onde ele estava, por exemplo, no nosso mapa, né? Ele tem esses ciclos de 28 anos. Então, a gente pode imaginar que no mapa pessoal, quando você completa 28 anos, é quando você faz o seu primeiro retorno de Saturno. E, sim, quando a gente faz o nosso primeiro retorno de Saturno, a vida costuma estar uma bagunça. Se vocês forem aí lembrar dos seus 28 anos, em torno de 28, tá? 27, 28, 29, 30, por aí. Né? Tem um período aí, não é tão exato, né? 28. Tem um jeito de fazer um cálculo para a gente ver exatamente como é que isso acontece. Eu gosto da explicação da alquimia para isso, porque ela é bem ilustrativa. Para a alquimia, a gente nasce aos 28 anos. Então, nasce sobre as direções de Saturno. Né? E lembra, isso, ele é o cara que cobra. Então, quando a gente nasce, isso quer dizer que a gente sabe o que vai fazer. Só que não, né? Mas, enfim. E aí, quando você nasce para a alquimia, você já é alguém, você já tem que ser alguém. Você já tem que estar sabendo, pelo menos, para onde a tua flecha está apontando. Né? Então, a tua bússola já tem que estar ali, com aquele norte apontado para você dizer, olha, ainda não construí tudo, não fiz tudo, mas eu sei que eu vou para lá, é para lá que eu estou indo. Quando ele percebe que essa ordem existe, aí ele dá uma acalmada, ele diz, tá bom. Agora, em compensação, meu amiguinho, se você não tem ideia do que vai fazer, você pode reparar que esse vai ser um período na sua vida em que não vai acontecer nada de coisa nenhuma e tudo ao mesmo tempo. E aí você fala, what? O que eu faço agora? E aí eu vou dizer assim, faz qualquer coisa, mas faz alguma coisa. Não fica parado, vai em direção a alguma coisa. Qualquer coisa. Né? Eu me lembro quando eu estou agora entrando na minha segunda revolução de Saturno, né? Fazendo 56 anos e entrando na segunda revolução de Saturno. Teoricamente é para estar tudo certo. Se eu fiz a minha tarefa de casa direitinho, está tudo bem. Né? Mas a minha primeira revolução de Saturno, acho que ela ilustra bem o que é uma revolução de Saturno e o que a gente pode esperar desse ano de Saturno. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava com música na época, eu estava apaixonada, como é que fala quando é meio escondido? Eu tinha uma paixão platônica, não revelada, que por sinal estava se casando com outra, e de repente ele era meu sócio na época, e aí de repente a gente não tinha trabalho, os projetos que a gente fez não deram certo,
Nós levamos uma puxada de tapete, estava tudo ótimo. E aí uma amiga minha olhou e falou assim, eu tocava e cantava na época, eu tocava piano, eu sou pianista e cantora, né? E aí ela falou assim, vem cá, tem um grupo indo para o Japão para fazer show business. E eles estão precisando de uma cantora. Você não quer ir lá fazer um teste? E aí imagina, pianista e cantora de bar, restaurante, sentadinha, bonitinha, né? Falei, vamos embora? Vamos lá. Né? E aí eu chego para fazer esse teste, a primeira pergunta que a diretora faz é, você dança? E eu digo, evidente, naturalmente, claro. Sério? Já estava lá mesmo, o que eu ia fazer, né? E aí ela falou, então, tá bom. Passou um negócio lá, eu fiz. E aí, enfim, entreguei lá um material vocal, né? Assim, enfim, fiz lá uma gravação e tal. Na época, inclusive, eu trabalhava com uma produtora de áudio. Passei e fui para o Japão. Uau! Que 6 revolução! meses. 6 meses. E lá foi que eu realinhei a minha bússola. Porque eu vou falar para vocês, eu achei legal essa experiência de fazer show business, cantar e dançar, ter uma banda atrás, ter um corpo de baile. Minha lua é em Leão. Né? Eu gosto de um palco, eu gosto de uma coisa, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu toquei anos na noite com medo de incomodar as pessoas, porque eu achava que quando você vai num restaurante, você não quer ficar ouvindo a mulher cantando e tocando no seu ouvido, você quer conversar com as pessoas que estão ali. Então eu ficava querendo tocar mais baixo e não querendo incomodar, e ia para as coisas. Tinha um negócio em Desalinho que não era a minha história. E a vida inteira, depois que eu paro para olhar para a minha vida, eu vejo que eu sempre fui terapeuta. Eu cuidava dos meus alunos, eu entrei para a terapia porque eu fui fazer um curso de massagem para poder trabalhar, relaxar mais os meus alunos que chegavam do trabalho exaustos, tensos, e eu olhava para eles e dizia, como é que essa criatura vai tocar? Quantos professores vocês conhecem que vão fazer alguma coisa porque o aluno está com problema? Vão fazer formação, vão se capacitar a resolver. Não. Né? Que legal. Então ali eu era o ouvido dos meus alunos, muito cedo eu ouvia histórias das mais escabrosas, as mais legais, mas assim, eu era confidente dos meus alunos. As pessoas vinham me pedir opinião do que fazer, de assuntos muito sérios às vezes. E pior, eu respondia. Depois tinha às vezes feedbacks assim legais, dizia, nossa, que bom, e eu respondia e esquecia naturalmente, né? E às vezes tinha uns retornos dizendo assim, nossa, super legal, aquele negócio que você me falou era aquilo mesmo, e eu dizia, que bom, aquele negócio eu te falei, é legal. Que bom que você lembra, porque eu não lembro, né? Não tinha a menor ideia, né? Então, ir para o Japão realmente foi um marco que me colocou em contato com a meditação, não de forma direta, nada disso. Eu não tinha nenhuma afinidade com o grupo que foi comigo. E todo dia de manhã, então, eu saía para caminhar. A gente morava numa região de montanha. E aí eu subia a montanha, encontrava um templozinho que é cheio. Eu fui para Osaka, então era cheio de templozinhos, assim. E eu encontrei um templo muito bacaninha. Tinha um casal de japoneses ali muito simpáticos que todo dia eles me davam bom dia. Eu não falava japonês, eles não falavam português. Mas eu chegava lá, eles, ohayou gozaimashita, e coisa, e tinha chazinho e biscoito. E ohayou eu sabia dizer também, eu dizia, domo arigatou gozaimashita, e eles me ofereciam. Isso todo mundo sabe, né, que é oferecer, estou te oferecendo. Eu dizia, domo arigatou, aceitava. Ia lá para uma varanda e ficava contemplando aquele negócio maravilhoso que era aquela coisa que eu via na época das cerejeiras, indescritível, enfim.
E isso ia me colocando nesse lugar, que é o lugar da meditação, desse vazio, assim, desse espaço, dessa coisa. E fazer isso ao longo do período que eu fiquei lá e me trazendo essa qualidade de silêncio foi me mudando de lugar. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda continuei mais um tempo trabalhando com música, enfim, mas logo as coisas foram se encaminhando para esse outro lugar e, enfim, isso tudo se desenrolou. Né? Eu fui para o Japão em 95, no ano 99 para 2000, eu já era uma terapeuta, já tinha uma sala de terapia, inclusive, Uau. lá em Curitiba mesmo, que era onde eu morava. E, enfim, e depois vim para Florianópolis em seguida, me mudei para cá em 2002, então teve esse período que eu ficava um pouco lá, um pouco aqui, mas isso é uma outra história. Mas, enfim, então, Saturno me fez o convite, e essa época eu não tinha nem ideia, tá, de revolução de Saturno, nem de astrologia, nem de coisa nenhuma. Achava isso tudo uma grande bobagem, né? E esse povo que lida com essas coisas aí, tudo maluco. louco. Claro. Eu também achava. Claro, eu acho até hoje. Hoje eu tenho certeza. Então, um ano de Saturno é um ano que convida você a se alinhar com o seu propósito. Então, se você sabe qual é, assume de uma vez isso e vai fazer, não espera. Porque se você vai, se você aceita o convite, então, ok, as coisas vão se organizando para que aconteça. E eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu só estou dizendo que as coisas vão se organizando e vão acontecendo. E sim, quando a gente fala de Saturno, sempre tem um esforço para fazer. Nunca é porque sim e nunca é assim, não, deixa que a coisa vai acontecer. Não, não vai acontecer. Se você não fizer, não vai acontecer. É garantido que precisa se dedicar, trabalhar, levar a sério, honrar seus compromissos para ter um resultado. E depois, sim, vai ter um resultado. E aquilo que você fez vai dar um resultado. Mas, Purnina, eu queria só entender uma coisa aqui. Isso significa que vai ter um esforço porque vai ser difícil, ou seja, vai ter muitas barreiras, ou significa que não adianta você encontrar seu propósito e não querer fazer o que precisa para poder cumprir com esse propósito? Principalmente a segunda opção. Ah, tá bom. Não, porque existem várias formas de usar essa palavra esforço, né? E aqui eu sempre digo aqui no Clube da Transformação o seguinte, que eu não acredito muito no esforço, eu acredito no empenho, na dedicação, entendeu? Que pode ser parecido, né? Mas vamos pode colocar falar como aqui, terapeuta agora. Não, porque aí que tá, o esforço muitas vezes lembra o seguinte, nossa, eu tenho que batalhar, eu vou lutar, entendeu? Eu vou dar meu sangue para aquilo. Ou, não, peraí, eu vou fazer um plano, vou me dedicar, né? Eu preciso fazer aquilo que eu me propus a fazer com disciplina, fazer inclusive aquilo que às vezes eu não tô com vontade de fazer, não é gostosinho. Isso. Mas eu vou fazer o que precisa, por escolha minha, para estar alinhado aí com Saturno, é isso? Como é que você chama isso? Eu chamo de empenho, de dedicação, ok. Gente, então, como a gente ia conversando, a nova palavra para esforço chama empenho. Mas eu preciso contar para vocês que esforço é exatamente isso que ele acabou de falar. Não se enganem, é isso mesmo. Ele adora mudar o nome das palavras. Ele só deu um nome mais bonitinho, que era para ficar mais legal, e a gente fica feliz de estar fazendo o que precisa fazer, porque se não fizer o que precisa fazer, não vai rolar. Com o nome que você quiser. Dê o nome que quiser, desde que vá lá e faça. Vocês já viram porque que eu escolhi a Purnina para ser uma das minhas terapeutas, né? Já faz vários anos que eu convivo com isso. Então, é praticamente, né? É o estilo da Josi. Né? Não é você que escolheu, é o universo que manda, né? As pessoas certas. É porque, na verdade, assim, ó, gente, vamos falar sério. Olha, tá bom, claro, se eu fizer aquilo que eu gosto e tal, gente, vamos combinar aqui.
Se você trabalhar com aquilo que você gosta, ótimo para você. Mas trabalho é trabalho. Não tem que ser gostosinho. Tem que ser eficiente. Isso é Saturno. Exatamente. Se você consegue fazer com que o seu trabalho também seja, além de eficiente, seja muito legal de fazer, e você é apaixonado por isso, você gosta muito e não troca isso por nada, bônus. Isso é aquário. Para mim. Então, mas não é todo aquariano que consegue fazer isso. Entendi. Né? E isso é aquário hoje, né, Tuxo? Não foi sempre assim. Esse foi um lugar, um espaço que você conquistou. E você é um cara que trabalha muito. Sim. Você, para conseguir, para estar aqui hoje, para a gente estar aqui hoje nesse podcast, esses dois aqui trabalharam muito para a gente poder estar aqui. Então, isso é responsabilidade com o propósito. Eu tenho isso em mente, eu quero fazer isso e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para realizar isso. Adorei. Perfeito. Responsabilidade com propósito. Perfeito. Boa. Isso. É que quando a gente faz o que gosta, que é o bônus que você falou, a gente não se sente trabalhando, né? Não se sente naquela, como se fosse uma obrigação. Mas ele é um trabalho. Ele é um compromisso que você fez de realizar aquilo, né? Eu acho que a gente sente, mas é mais leve. Mas tá ok. Né? Eu fico cansada também, com o meu trabalho. Igual uma pessoa normal que não gosta. E é bom a gente perceber que cansa, inclusive. Não é porque eu gosto que não cansa. Tem uma coisa que eu sempre falo e que a gente costuma fazer uma separação de um negócio meio bobo, que é assim, não é só aquilo que é ruim que prejudica. Né? Excelente. Se eu tô com alguma coisa que é muito difícil, se eu tô vivendo muito algo, o muito é o problema, não é o algo. Né? Então, poxa, eu tô vivendo esse negócio aqui, eu tô estressada porque eu tô resolvendo um monte de problema. Ok. Mas agora me conta uma coisa, eu tô vendo você estressada também, mas você tá super feliz, aconteceu um negócio super legal. Isso, porque o super legal não quer dizer que não tenha implícito no super legal algo que precisou ser feito também para aquilo acontecer. E não quer dizer que o super legal não tenha demanda. A demanda acontece. E aí não é porque eu adoro fazer aquilo que eu não tenho que comer, que eu não tenho que dormir, que eu não tenho que descansar. Perfeito. Né? E eu estou falando isso tudo e estou lembrando de quantas noites, às vezes, eu passo em claro, ou quantos dias eu estou ali. Tem dias que eu vou para o Maria Bosque às 8 horas da manhã e saio de lá às 2 da manhã. E aí, quando eu saio, que as pernas estão pesadas, né? Porque eu fiquei o dia inteiro, passei literalmente o dia inteiro sentada, que eu saio de lá, as pernas estão doídas, e dou uma esticada e digo, gente, eu precisava ter comido, não comi. É um troço burro isso, não façam isso. Né? Precisa dar atenção para o resto. Né? Isso, quando eu faço isso, eu não estou sendo responsável comigo. Não estou sendo responsável com a minha saúde. Você acha que Saturno não vai me cobrar? Claro que vai. Vem a conta depois, né? Vem a conta depois. É o cartão de crédito. Tipo você sabe que isso me lembrou, Purnino, o seguinte, alguns estudos, né, que têm sido feitos sobre o burnout, que muita gente acha que só tem burnout quem odeia o trabalho ou quem não gosta do chefe. Mas muitas pessoas hoje estão sofrendo de burnout exatamente porque amam tanto o trabalho que termina trabalhando além da conta. Né? E você sabe que nós dois aqui temos uma tendência aí para esse caminho, né? Mas por isso que a gente tem a ajuda de pessoas maravilhosas como você, né? Por isso que existem terapeutas no mundo, né? Inclusive tem terapeutas, como nós também somos, que não fazem terapia. O que é um grande erro. Quem cuida do cuidador, né? Nossa. Mas, Purnina, e o ano desse ano agora? Vamos voltar aqui, porque o nosso tempo é precioso aqui, o seu também hoje, aí, né? O que acontece? Esse ano, quando o ano novo astrológico, o que é o ano novo astrológico? É quando o Sol entra no signo de Áries. Então, é o ano novo para a astrologia. 0 grau de Áries, entrou o Sol ali, começou o ano novo astrológico. Então, esse ano,
quando o Sol entrou em Áries, ele entrou na casa 4. E a casa 4 é a casa da família, e é a casa dos ancestrais, da onde eu vim, né? Da minha origem. Né? E é a minha casa também. Cada casa na astrologia significa um monte de coisa, tá? Quando o Sol entrou em Áries, ele fez um trígono com a Lua em Leão e exaltou ainda mais. Áries é um signo de fogo, né? É o primeiro do zodíaco, então é ele que começa tudo, ele tem uma energia muito forte para inícios, ele é impulsivo, ele é energético, né? Ele é motivado, ele começa, ele vai, ele desponta. Tá? E aí, fazendo um trígono com a Lua em Leão, exaltou mais ainda essa energia da iniciativa, da independência, da vontade, da coragem, determinação, a vitalidade para mergulhar nos assuntos da família de origem, que é onde o Sol está. Ou para mergulhar nos assuntos da sua casa, iniciando uma grande mudança. Por que uma grande mudança? Porque está apoiado ali por Plutão, que vai entrar em Aquário, aliás, que já está em Aquário, e que faz um sextil com o Sol, que é um outro aspecto, conferindo profundidade, porque Plutão é um sujeito profundo, profundidade a essas mudanças, e junto com isso, indo às últimas consequências no que diz respeito ao seu jeito de fazer as coisas, quando a gente não leva em consideração o outro. Então, vai ter, assim, quer fazer uma mudança a qualquer preço, sem levar muitos outros em consideração, os membros da família, né, mais dirigido à nossa família, né? No melhor estilo, mudança a qualquer preço, porque Plutão é esse cara que, se ele precisar matar, ele mata, não tem problema nenhum. Se ele conseguir a mudança com aquilo, pronto. Ele diz assim, é só um tiro, mas isso vai garantir o resultado. Pronto, ele dá o tiro. Né? Então, a gente entra o ano com essa sede de mudar as coisas na nossa família. E, veja, o ariano, né, o Sol em Áries, ele tem muita identidade, mas ele também tem essa precipitação do novo, né? Porque quando a gente é novo, a gente faz primeiro, pensa depois, né? Uhum. E esse Sol tá um pouco com essa cara, assim, né? Bom, o ascendente do ano é Capricórnio, que a gente estava falando até agora, né? Da história do trabalho, da responsabilidade. Então, isso quer dizer que com um Sol em Áries, claro, porque o ano está começando, então o Sol em Áries, com o ascendente em Capricórnio, a promessa é que a gente vai colocar muito mãos à obra. Porque Áries tem o impulso e Capricórnio tem a força de trabalho. Né? E o ano é regido por Saturno. Então, veja só, mais uma vez, a gente está sendo chamado à responsabilidade para colocar mãos à obra. Né? E para que as questões emocionais e espirituais sejam devidamente e responsavelmente levadas em conta. Porque o Saturno está em Peixes. Peixes é aquele signo super conectado, é um signo de água, empático, espiritual, sensível, inspirado. Só não tem muito limite. Né? Você já viu peixe no oceano ter barreira? Não tem, né? O oceano não tem borda. Então, é isso. Esse Saturno está pisciano. Então, para nossa sorte, ele está pisciano. Porque daí ele leva os outros um pouco mais em consideração. Ele não vai ser tão trator, porque só que ele vai também nos chamar à responsabilidade para que a gente tenha mais disciplina e contato com a realidade e com as nossas práticas espirituais. Porque ele está fazendo contato com isso. Né? Então, como
o Sol entrou na casa 4, o assunto da família vai ser o assunto do ano, então talvez parte da minha responsabilidade espiritual, de que forma isso passa pela família, né? Talvez a gente possa pensar um pouco nisso. Bom, é um excelente ano para a gente iniciar uma prática espiritual. Então, quem não tem, né? Quem ainda não tem, Fica a dica, né? fica a dica. Então, Saturno traz na carona dele uma Vênus também domiciliada em Peixes. A Vênus, quando ela está em Peixes, ela está, tipo assim, na casa do fã dela. Imagina, o único lugar mais confortável do que a nossa casa é a casa do fã da gente. Porque além da gente estar super confortável, ele quer agradar, não é? Então, é isso. A Vênus está na casa do fã dela, quando ela está em Peixes, né? E, Ponina, que sugestão você daria para alguém que quer começar uma prática espiritual ali? Que seria isso para quem, de repente, nunca teve contato com isso? Acho, Tocho, que essa é uma tarefa de cada um. A tarefa talvez seja essa, descobrir o que é para você, como é a sua prática espiritual. O que você quer fazer nesse sentido. Tem pessoas que vão escolher uma religião. Eu não estou falando de religião necessariamente, mas pode ser uma religião. Uma prática espiritual, nos nossos moldes aqui, né, o que a gente está habituado é assim, algo que me conecte comigo mesma e que me traga um lugar de conforto e que eu possa expandir o meu olhar, que eu possa recolher os pedaços que eu fui espalhando por aí enquanto eu estava na loucura do dia a dia, né? Então, eu, pessoalmente, escolhi a meditação. Né? O meu vínculo espiritual com o Osho, que é um mestre que né, a gente gosta bastante, foi em função da meditação, porque é na meditação, para mim, é onde eu me encontro. É onde eu consigo silenciar, é onde eu consigo deixar que as coisas fluam, é onde eu consigo encontrar esse centro. Né? O centro não é um lugar para a gente ficar o tempo todo, é bom que se diga, né? Porque quando eu estou no centro, está tudo parado. O centro não é movimentado, o centro é vazio. Né? No centro vazio, a gente não se movimenta. Então, você vai para esse lugar para se juntar, se conectar, se estruturar, né? Voltar para o seu lugar, se realinhar. Se realinhar com o quê? Com suas emoções, com seu propósito, com seu caminho. Né? Eu saí meio do prumo, perdi um pouco a rota, aí eu vou ali e volto para a minha rota, lembro qual é a minha rota, lembro o que era mesmo que eu ia fazer. Né? Para isso serve uma prática espiritual. E tem gente que gosta de fazer isso caminhando na praia, tem gente que gosta de rezar para Meca, tem gente que gosta de ir à missa, tem gente que gosta de subir montanha. Fazer yoga, né? Fazer yoga, tem gente que gosta de atividades artísticas, vai se conectar nisso. E eu acho que esse é um bom ano para fazer isso, porque eu estava falando da Vênus, né? A Vênus está em Peixes, está junto com o Saturno, porque eu acho que eles estavam em conjunção. E ela está muito confortável ali, mas a gente vai conseguir ter mais contato com esse lado artístico, porque a Vênus é a deusa do amor, da beleza, das artes, e ela lá em Peixes, ela está muito inspirada, e o Saturno está lá, dando um pouquinho de borda. Então, tendo mais responsabilidade nas relações, mas com muita inspiração. Então, se você não tem prática nenhuma, experimenta fazer alguma atividade artística para se conectar com você mesmo, né? É uma ideia. E eu achei muito legal se associar, né, a arte a uma prática espiritual. Maravilhoso, que é um estado de presença mesmo, né? Eu queria só rapidinho aqui, olha,
Não é por acaso, né, que a gente estava ali antes de começar, conectou com esse livro aqui, que é Osho, Um Caminho de Volta para Casa, né, um guia de meditação para uma vida feliz, né, uma vida dichosa. Perfeito. Que está em espanhol aqui. E aí tem uma frase muito simples, ele que eu adorei aqui, né, que fazia tempo que eu não lia, que diz o seguinte, ó, meditar não é cantar um mantra, tampouco é rezar. É simplesmente você voltar para casa e descansar um pouco. Né? Então você não fazer nada, meditar, fechar o olhinho ali, já é uma prática espiritual que vai te conectar com algo que é maior. E aí cada um vai se conectar com aquilo que sente no seu coração, né? Com certeza. Maravilhoso, Purnina. Olha só, é maravilhoso ter você aqui. Só para vocês entenderem, gente, a gente conseguiu um horário aqui, encaixe na agenda da Purnina aqui essa semana. E a gente tem 1000 assuntos aqui para falar. A gente vai falar de alquimia, vamos falar desse jogo aqui maravilhoso que está aqui na mesa. A gente vai falar de terapia, constelação sonora, milhares de questões. Só que a Purnina tem outros compromissos hoje também. A gente encaixou nessa agenda. A gente também, né, terminou demorando um pouquinho mais, que a gente ficou conversando aqui da vida, do ano e tudo mais. Mas a gente vai gravar mais vezes aqui com a Purnina, tá? Vamos ter que fazer, eu acho, uma série aqui. E uma com cada tema, porque, meu Deus, dá para aprofundar isso maravilhosamente. Né? E tem tanta coisa maravilhosa para você trazer pra gente, né? Daqui eu ficaria aqui ouvindo o resto da vida. Eu queria te perguntar, você gravou uma live sobre o Ano Novo Astrológico, não gravou? Na verdade, assim, eu faço um programa mensal de astrologia que chama Astrologando, junto com outras 2 pessoas maravilhosas, com o meu professor de astrologia, inclusive, que é o Sandesh Ferrari, e com a Fernanda Vidigal. E a gente se reúne uma vez por mês para falar de astrologia, né? Então, sim, o último Astrologando está lá no YouTube. A gente falou, inclusive, sobre o Ano Novo Astrológico. Perfeito, porque como o assunto é tão interessante, tão profundo, ele precisa de mais tempo, né? Precisa. Então, a gente vai deixar depois na descrição, né, desse vídeo, desse áudio, como vocês encontram, né, esse completo tema ali, né, bem debatido, com o tempo que ele merece para ser trabalhado. E o Astrologando a gente tem todo mês. Perfeito. Né? Então, todo mês dá para saber as novidades astrológicas, o que está rolando no céu, o que a gente pode fazer, o que não pode. E aí, como somos 3 bruxos, a gente foi colocando um pouco de oráculos, porque a gente achou que ia ser legal. Então, né, tipo, bom, tá, o ano novo de Saturno está entrando lá. E o que você aprendeu do ano que passou? Então, tem lá um oráculo para a gente escolher na hora ali. Escolhe número 1, número 2, enfim. Ai, que legal. Tem algumas coisas assim. E tem um ritual sugerido no final também. Então, coisa para fazer um ritual da chave alquímica, um talismã do ano de Saturno que eu criei e que está aqui. Essa é a chave de Saturno, mas o ritual tem mais umas coisinhas lá. Só mostra aqui pro pessoal só de longe mesmo, só para o pessoal poder... um selinho aqui, né? Essa é a chave de Saturno. Mas está lá, no Astrologando, vocês podem entrar lá e, assim... o tempo astrológico para fazer esse ritual, porque a gente fez o Astrologando antes da entrada do Ano Novo Astrológico. Agora, o Ano Novo Astrológico já entrou. Então, eu preciso contar para vocês que esse tempo mágico já passou. Né? Agora, inclusive, a gente já entrou no eclipse. Isso foi um dos motivos que a gente ficou aqui conversando, porque a gente falou um pouquinho do eclipse e a gente acabou perdendo, como um bom eclipse, a gente perdeu a clareza do tempo e da hora. Né? É isso que um eclipse faz, tá? Ele tira um pouco da clareza da gente. Né? Então, quando o Ano Novo entrou, a gente estava sobre a energia da última lua nova em Peixes. Saturno está em Peixes. A Vênus está em Peixes. Deixa eu ver se tem mais alguém em Peixes que eu não me lembro. Cadê o mapa? Mais fácil, né? Meu mapa sumiu daqui. Aqui. Tá na última. Aqui. Quase na última. Então, olha só. Vênus e Saturno e Netuno em Peixes. Sol e Mercúrio em Áries. Marte e Plutão em Aquário,
os 2 do babado em Aquário. Júpiter e Urano em Touro, a Lua estava em Leão, então esse é o panorama geral. Né? O que tem algumas coisas que o mapa mostra para gente e que eu posso dizer assim que ao longo desse ano vai ser um ano que a gente vai da maneira mais espiritual possível lidar com assuntos mundanos. Uau. Porque é um ano de Saturno, porque o ascendente é Capricórnio. Mas se vocês repararem no desenho desse mapa aqui, a maioria dos planetas estão todos aqui no lado de baixo, na parte de baixo desse mapa. Aqui em cima, a gente só tem a Lua desafiando o signo de Leão, ou o signo de Leão desafiando a Lua. Uau. O que isso quer dizer? A alquimia, falando um pouquinho em alquimia, transferindo um pouco essa nossa conversa para a alquimia coloca a gente aqui dentro desse mapa. Né? Então, se a gente for falar em centros de energia ou chakras, a parte da casa 4, que foi aonde entrou o Sol em Áries, equivale ao nosso chakra básico. Né? Depois, nas casas 3 e 5, é o nosso segundo chakra. O chakra do prazer, da criatividade, dos filhos. Das casas, depois 2 e 6, a gente está falando do plexo solar. Depois, casa 1 e 7, a gente está falando do chakra cardíaco, das emoções. Casa 8 e 12, a gente está falando da mente concreta do chakra laríngeo, como que eu expresso as minhas ideias. Né? Como que eu faço essa tradução, né, do meu mundo interior versus o mundo exterior. Né? As casas 9 e 11 vai pegar o chakra frontal. E a casa 10 vai pegar o chakra coronário, que daí já é onde eu me conecto com o que está acima de mim. Né? Então, a gente está dentro desse mapa. Né? E esse mapa, segundo a alquimia também, imagina que a gente abre nossa cabeça aqui, né? Tira uma tampa assim. Esse mapa aqui, o mapa do nosso nascimento, principalmente, ele fica assim, ó, na nossa cabeça. Ele se printa ali. Né? Então, quando a gente diz que a gente está nesse mapa, ou talvez fosse mais correto dizer que o mapa está na gente. Né? Então, esse ano, se a gente reparar o desenho desse mapa, a maior parte dos assuntos mundanos que estão do coração para baixo no nosso corpo também. Então, a casa 1, que é como eu vou para o mundo, casa 2 é como eu lido com dinheiro, casa 3, como eu aprendo, casa 4, família de origem, casa 5, a minha criatividade e prazer, casa 6, rotina e saúde, casa 7, minha sociedade e o meu casamento. E da 8 para cima eu já começo assim, como eu me transformo, os meus ideais, meu propósito, o futuro e espiritualidade, percebe? Então, do coração para cima estão os assuntos mais espirituais, do coração para baixo os assuntos mais mundanos. E o coração, ele é essa divisória, né, da minha parte de baixo mais mundana, da minha parte de cima mais espiritual. E esse ano tem um convite explícito nesse mapa para a gente lidar com as nossas questões mundanas sob uma ótica espiritual, com responsabilidade, conectado com o propósito. Uau. É um ano muito rico. Para a alquimia, é um ano muito rico, porque daí se a gente vai falar em alquimês, já tem uma outra conversa, porque Saturno, para a alquimia, é a matriz. Uau. Então, o que é a matriz, Paulina? Isso, a matriz, essa mesma, que cria, que dá vida. Né? Então, que está diretamente ligada às mulheres, de uma forma muito especial, porque, sim, são as mulheres que criam e procriam.
né? Não fui eu que disse isso. A gente já vem com um aparelhinho próprio para isso, né? E a matriz é esse órgão sutil que, segundo a alquimia, fica no alto da cabeça, no chakra coronário, né? E que permite, então, que um ser se aproxime da mulher, do espírito, e se acople aqui a essa roda astrológica e vá fazendo sua jornada até a concepção, aí passando pelo processo todo da gravidez, para daí nascer a partir da casa 10, nascer na casa 4. Uau. Então, o nascimento acontece na casa 4, que é o chakra básico, e que é onde o Sol nasceu esse ano, Caramba. para a Então, astrologia. é um convite, tipo, para um renascimento nosso. Muito, total, geral, Que incrível. absoluto e irrestrito, né? É um ano de muita responsabilidade, porque é isso, a gente está lidando com toda essa intensidade, né? E é claro que vai ser transformador, né? Porque a gente sabe qual é aquele lugar onde a gente consegue ser a gente mesmo e é assim onde estão as nossas maiores dores e delícias. Isso, família de origem. Exatamente. Então, vocês entenderam o tamanho do convite? É nesse nível que eu vou lidar com o ano de Saturno, né? Então, sejam responsáveis, parem para situar um pouco, assim, se você está naquele lugar que você não tem certeza se você está entregue à vida, vai, corre, se liga, vai, tem que ir, não tem, a gente não tem alternativa não ir, esperar mais um pouco. Esperar mais um pouco esse ano. Faz todo sentido. Que bom que então nós estamos fazendo o Clube da Transformação nesse ano. Ainda Purnima. bem. Com certeza. Que coisa boa, porque já faz mais de 5 anos que eu estava esperando, né? Então estava só no Instagram, né? E agora através desse podcast aqui ele está criando vida, né? Então a gente fica muito feliz aí, né? Com essa conexão, querida. A gente vai gravar outras conexões também com você, com certeza. E também, né, a gente já tinha feito esse convite, eu reforço aqui, né, para a gente gravar conteúdos também exclusivos aqui para a comunidade do Clube da Transformação. Eu inventei um negócio novo aqui que eu estou chamando de Podshop, é uma mistura de podcast com workshop, entendeu? Depois a gente pode fazer um também sobre vários temas e experimentar aí também esse formato. E eu queria fechar aqui, a gente tem um ritual aqui também, que a gente criou, né? Então também gostamos aqui no de clube. Ritual. E, gente, tem instrumentos, muita coisa que vocês vão conhecer ainda do universo aqui da Purnina. É que eu brinco que tem vários convidados aqui, Purnina, e você é uma delas, que sozinha você já é o Clube da Transformação. É um Clube da Transformação inteiro. Então a gente tem essa kombucha maravilhosa aqui, que eu vou falar bem rapidinho dela hoje, que é a Bubble Bliss, que é da nossa amiga Dani lá de Garopaba, que é uma kombucha que é produzida com som de mantra, sound healing. Olha! É maravilhosa e nasceu de um propósito responsável também, que é a vontade da Dani de substituir o refrigerante por algo que fosse mais saudável. Maravilha. Então é lindo, espero que você goste. E essa aqui especialmente é de uva, né? Muito então bom. Lembra aí um vinho frisante, né? Então eu convido a gente a brindar. Vamos celebrar essa conexão. Essa conexão e esse novo ano. Né? Feliz ano novo! Feliz! E, gente, a gente agradece muito, além da Purnina aqui, a você que está nos assistindo. A gente agradece a Zen Telecom por essa internet maravilhosa aqui, que faz chegar até você, né, toda essa informação. Agradece muito a Aqualive também por essa água maravilhosa aqui, muito pura, que a gente bebe, a todo o nosso time, a Yada Creative, ao Bruno que está aqui com a gente, né, a Karina, a Fê, que está aqui da Online também, que é a nossa agência que nos atende. E agradece ao Universo e esse ano, e a Saturno também, né, que possa pegar leve aí com a gente esse ano. Se ele vai pegar leve, eu não sei, mas... Já vamos fazer amizade com ele. Se a gente fizer a nossa parte, ele certamente faz a dele. Essa é a frase para fechar, gente. Lacrou. Então vamos lá e vamos fazer a nossa parte. Gratidão, gratidão a você que esteve com a gente até aqui. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E um beijo para quem está nos assistindo.